Olá, estamos aqui para mais uma aula da Escolha Educação, aula de filosofia comigo, professor Michael Gonçalves da Silva. Eu sou aquele que vai falar um pouquinho para você sobre Søren Kierkegaard, filósofo da angústia, filósofo do paradoxo da fé. A gente vai buscar entender um pouquinho mais desse filósofo, tá certo? Então fica aqui comigo um pouquinho, busca entender um pouquinho desse pensador. E muitos alunos vieram me perguntar: pô, professor, esse cara aparece nos vestibulares? Eu digo, ó, não muito, tá? Não muito, infelizmente. Não que ele seja um filósofo ruim, mas é porque é um filósofo que não tem sido realmente muito aproveitado nos vestibulares. Ele é bastante influente, ele ajuda, no final eu vou mostrar isso para vocês, ele ajuda muito a gente a pensar o existencialismo, a psicanálise, né? Muitos pensadores usam conceitos dele, usam reflexões típicas dele. Então tá aí um cara bem legal, um dinamarquês, filósofo dinamarquês, para a gente pensar um pouquinho. Sobre essa aula ser uma aula do projeto da Escolha Educação, a gente tem hoje preparado aulas e entregue algumas aulas. Eu, Paulo, Alexandre, Silvão e outros colaboradores, outros amigos têm ajudado aí a entregar aulas, são aulas online. A gente sempre quer reafirmar que nenhuma aula substitui a aula presencial com professor e aluno, a aula da sala de aula, do encontro, da relação, da negociação, da explicação, da pergunta. Nada substitui isso, mas a gente tem visto um cenário no Brasil de muitos alunos no ensino médio ficando sem aulas básicas, sem aulas das suas matérias necessárias, tão necessárias para os vestibulares, para poder progredir na sua formação. E a gente está em busca de ajudar as pessoas a chegarem na universidade, com isso, dando aulas que eu daria numa sala do ensino médio, tá bom? Eu estou focando aqui numa aula que eu daria num curso de segunda série do ensino médio, talvez na terceira série do ensino médio, de um filósofo que pode ajudar muito você. E eu penso também que é um filósofo importante para um jovem conhecer, tá? Eu acho que ele é um cara legal, que um jovem deveria conhecer, deveria ler, deveria ter contato, porque a gente deveria ter mais acesso à cultura. Estou demorando para começar, mas acho importante dizer isso, a gente vai afirmar sempre isso. O professor, valorize seu professor, quando tiver professor, valorize, dê suporte, dê apoio. Quando você conhecer um professor, dê carinho a esse professor. Tá muito difícil essa nossa profissão neste país, tá certo? Vamos focar agora na filosofia. E se você ainda não curtiu esse vídeo, curte lá, se inscreve no canal se não for inscrito e considera ativar o sininho para ver outras coisas que a gente tem feito. Temos discutido temas da educação e apresentado algumas aulas. É isso, Escolha Educação, vamos à nossa aula. Então, Søren Kierkegaard, filósofo que viveu entre 1813 e 1855, né? A gente tem esse texto aí, se você quiser depois dar uma pausadinha e vai lendo aí, mas eu vou focar aqui mais nesse esqueminha. Ele que viveu no século XIX, a gente precisa lembrar que o século XIX da Europa estava passando por grandes transformações, radicais transformações, lembra? Revolução Francesa, Revolução Industrial, mudança do modelo de cidade, modelo de vida, o jeito como as pessoas estão vivendo, o cristianismo sendo bastante enfrentado, sendo bastante questionado, né, um cristianismo bastante reacionário, bastante refratário às ciências, às discussões, aos debates, e a gente sabe que também tem algumas filosofias fortes surgindo aí, entre elas aparece, né, o idealismo hegeliano, né? A gente sabe que tem essa coisa de uma filosofia sistemática, ou da ideia de uma filosofia que responda a todo tipo de pergunta, né? O nosso amigo Kierkegaard não vai muito por esse caminho, né, de um grande sistema que organiza tudo. Ele fala um pouquinho, ele faz uma crítica à religiosidade institucionalizada, não é nada contra o cristianismo em si, ou a fé em si, mas a maneira como religiosos têm reagido, têm agido, né? Então é uma crítica constante na filosofia, não é uma crítica a Jesus ou a pessoas ou ao discurso, mas é crítica aos cristãos e a maneira como eles estão gerenciando suas instituições, tá? É considerado o pai do existencialismo cristão, mas é considerado o pai do existencialismo, tá? Muita gente valoriza o Kierkegaard como aquele que trouxe o tema da angústia primeiro, né?
aparecem outros filósofos, lógico, mas ele torna bastante relevante. O cara que viveu pouco, veja bem, tem a idade que eu tenho hoje, né? Ele viveu pouco e produziu bastante. Principais obras dele, você observa aí na década de 1840, entre 43 e 49, saem seus principais livros. Eu adoro Temor e Tremor, belíssimo livro. Diário de um Sedutor é um livro bacana, li uma parte. Desespero Humano é interessante. Agora o Conceito de Angústia é um livraço, é um livro para a gente realmente valorizar bastante. Agora sobre ética, né, sobre a questão da ética aí, o Temor e Tremor é muito legal. Ética e Religião, muito legal. A gente vai falar um pouquinho dele, tá? Conceito de angústia. Vamos começar com esse conceito. Angústia é vertigem de liberdade, segundo o Kierkegaard, né? Pois o nada que ela contempla é a possibilidade pura de agir. Nesse texto meio paradoxal está contido boa parte do que ele pensa, né? Que a angústia é diferente de medo, ok? A gente, para ele, medo, né? Medo é uma coisa natural e que tem um objeto definido, claro. Por exemplo, eu estou andando na rua à noite, no escuro, e tá estranho, eu tenho medo, eu estou com medo, e eu tenho medo de assalto. Eu tenho medo claramente de ser assaltado, de sofrer uma violência. Eu tenho medo tenho medo focado em alguma coisa. Já a angústia nasce da possibilidade da liberdade, é um medo fora de foco, porque você não sabe exatamente, você não está diante necessariamente daquilo que é o seu problema. A angústia muitas vezes está naquilo que você nem sabe, no não saber, no não reconhecer. Por exemplo, vou dar um exemplo bem simples e que não é uma angústia cósmica, mas quando você tenta se comunicar com alguém e essa pessoa não responde, e não vai respondendo, e não vai respondendo, e não vai respondendo, você não sabe o que está acontecendo, você não sabe qual é o problema, se de fato existe um problema. A única questão é que você sabe que a pessoa não responde. Mas quanto mais tempo ela não responde, quanto mais você vai elaborando, você vai pensando e vai se sentindo angustiado. Vamos ampliar um pouquinho. Imagina uma pessoa que está passando por uma transformação dos seus, sei lá, das suas relações. A pessoa é um jovem, um adolescente que está desenvolvendo, aflorando a sua sexualidade de uma maneira que não é muito aquilo que se espera, por exemplo. E ele tem muito medo de falar para as pessoas, mas ele não sabe se as pessoas vão reagir, se vão agredir. Ele não tem um foco claro, esse medo. Ele não tem medo de apanhar necessariamente. Ele tem medo de estar errado. Tem medo de não estar entendendo bem o suficiente o que está acontecendo. Ele tem medo do que a sociedade pode vir a fazer em relação a isso. Então, não tem uma clareza, né? Nasce do nada, porque nasce daquilo que a gente não sabe, do não saber, do não ser, da possibilidade, da liberdade, do futuro, porque o futuro não é. E aí você, diante daquilo que você não sabe, daquilo que você não conhece bem, você não sabe os efeitos, você vai ficando angustiado. Alguns vão falar que a angústia, inclusive, é um medo que pode levar à ação. Pode, porque dependendo de como você maneja essa angústia, ela pode se desenvolver para outras coisas difíceis, densas. Às vezes pode te levar à ação, sim, como eu vi outro dia uma psicanalista falando que a angústia a gente tem que prestar atenção na angústia, porque é um sinal que o nosso corpo está dando de que temos uma questão importante. Você está angustiado com uma coisa, presta atenção, essa é uma coisa importante. Estou começando a ficar angustiado com tal percepção das coisas. Então, é importante. É importante observar, é importante reconhecer isso, é importante valorizar, né? Inclusive, eu não coloquei aqui na apresentação, mas na visão do Kierkegaard, o ser humano não é só um ser racional, é um ser também de afeto. E entre os afetos, alguns deles, eles não são tão claros, eles não são tão concatenados, organizados. A gente tem alguma instância de ação que não é pura lógica, é uma lógica de uma outra natureza. E a gente vai analisar um pouquinho melhor quando for falar da fé, porque a fé não é necessariamente lógica. Ela pode ter uma função que é lógica, ela pode ter efeitos lógicos, mas em si ela é muito mais afetiva do que lógica.
Tá? Então o Kierkegaard usa o exemplo de um homem à beira do precipício. E aí, o sujeito diante do precipício, né, a gente precisa reconhecer que existe ali uma diferença, né, de um medo natural, né, e da angústia, mas ele está falando, né, que o sujeito diante do precipício, quando olha para baixo, experimenta um medo focado de cair. Esse é medo. Mas ao mesmo tempo sente um impulso de se atirar intencionalmente para o precipício. Esse paradoxo, essa vontade e desvontade, essa não vontade com vontade, esse medo e curiosidade, ou esse pensamento intrusivo de, meu, vou cair. Isso gera angústia. Claro que angústia não é em relação a isso, mas angústia pode ser constituída em relação ao medo de perder alguém, medo de que seu relacionamento não esteja funcionando direito, angústia de você, de como as pessoas estão interpretando aquilo que você está dizendo, pensando, fazendo, né? Essa dupla sensação é uma ansiedade devido à nossa completa liberdade na visão do Kierkegaard, né, entre escolher saltar ou não saltar, uma coisa que a gente não quer admitir. Desculpem pelos barulhos, gente, isso é o bairro, é a vida, é o mundo, eu moro numa casa que não tem um isolamento aqui, e é isso, a hora que eu tenho para gravar é essa, vamos ter que aguentar esses barulhinhos de fundo aí. Então a vertigem de liberdade é esse sentimento da angústia, né, que gera angústia. Então, toda vez que a gente precisa tomar uma decisão, a gente sente angústia. Toda vez que a gente, principalmente quando a gente quer agir e ainda não pode, ou gostaria de agir e não consegue, né? Isso gera angústia, né? A angústia na visão do Kierkegaard, né, nos permite enxergar as possibilidades, é um estágio pré-decisório, e quanto mais importância tem a questão para a pessoa, mais angústia produz, né? Tá certo? A liberdade é causa da angústia, né? O ser humano é colocado diante da possibilidade de escolher, e a angústia surge como um sentimento existencial que revela a liberdade radical, né? A relação entre o pecado original, né, do Adão aí, que ele analisa como a angústia como prelúdio da queda. É todo o sentimento do comer ou não comer, ser ou não ser, fazer ou não fazer. Isso gera angústia, né, diante de uma decisão. Eu preciso vender a minha casa, e eu vou vender minha casa e abrir um negócio, gera uma angústia. Eu tenho uma chance de um emprego melhor, será que vai ser melhor mesmo? Gera uma angústia, o caminho para essa decisão. E quanto mais você vai quanto mais essa decisão demora a se desenhar, mais angústia você vai sentindo. Isso pode ser perigoso, né? No caso do Kierkegaard, ele fala que a angústia é importante, então ela não deve ser evitada, ela deve ser vivida. Ela abre caminho para a autenticidade e para a fé, tá bom? Temor e tremor, vamos falar um pouquinho desse conceito aqui, que é parte de um livro, né, uma obra do Kierkegaard, né? Temor e tremor. É uma obra que ele assina como Johannes e Silentio, né? É um pseudônimo porque, cara, deve ser muito difícil para um cara religioso da época ali, do século XIX, fazer uma análise tão interessante de Abraão, né? Então, eu vou tentar explicar um pouquinho para vocês essa obra, né? A primeira parte do livro, né? Ali, a parte que analisa o Abraão, faz uma série de perguntas que eu não sei se você já fez ao ouvir a história de Abraão, mas Abraão é aquele patriarca hebreu ou muçulmano, né? No Alcorão ele é considerado patriarca, na Torá ele é considerado patriarca, os cristãos também consideram ele um patriarca, então ele é dos monoteísmos o grande patriarca, né? Então Abraão era um homem idoso, virtuoso, um homem bom, que agregava muito, mas que não tinha filhos, e naquela região ter filhos é um sinal de bênção. Um dia 3 homens aparecem, que depois a gente descobre que eles são anjos, são considerados anjos, e esses homens dizem a Abraão que Deus escolheu a ele,
que como ele acolheu esses anjos, eles vão fazer uma promessa de que ele vai ter um filho e que desse filho gerações e gerações de outros tantos, como as estrelas do céu, como os grãos de areia da praia, do mar, do deserto e tal, vão ser, é o número da descendência dos filhos de Abraão. Um homem velho, com uma esposa idosa, como é que eles poderiam ter um filho? E aí, pular um pouquinho a história, né? Tem umas controvérsias aí, a versão judaica vê de um jeito, a versão corânica vê de um outro jeito, mas fato é que quando esse jovem, esse filho, vamos escolher o Isaac aqui, tá? Quando o Isaac, ele é um garotinho lá de uns 10 anos, os anjos aparecem de novo e falam para ele, olha, Deus quer que você mate o seu filho fazendo um sacrifício, provando o seu amor. Se você fizer isso, Deus fará uma aliança com você. E o Abraão entende que Deus deu, Deus pode tirar e pode dar muito mais, porque, cara, ele deu um filho improvável. Então, ele tem condições de dar mais, de ofertar mais. Só que e ele tinha fé, inclusive, de que se Deus me deu Isaac, ele vai me devolver Isaac. Então ele tinha uma fé, tinha uma esperança. E essa fé é complicada porque ele não tem nenhuma garantia. Deus não falou, vou te devolver, necessariamente. Não tem uma garantia. Então ele crê, mas não tem garantia. Isso é crença, você não tem garantias. Você acredita. Ah, mas a minha crença é tão forte. Meu, sendo estritamente pragmático, concreto, você não tem garantias, como as garantias que eu tenho aqui agora, de que isso aqui é um copo. São coisas diferentes, ponto, tá? Não estou dizendo que a fé não é uma coisa válida, nada disso, só estou dizendo que são coisas diferentes dessa concretude, da certeza de que se eu bater aqui nesse copo com água, vai cair água, dessa causalidade simples, pura e material, ok? E aí, imagina o seguinte, ele não vai matar aqui agora, ele vai levar 2 dias caminhando, levando o menino para um monte, e o menino vai carregando a madeira que vai montar o altar, ele vai carregando a faca, e em algum momento o menino pergunta, onde é que está o sacrifício, papai? Você imagina? Eu sou pai. É difícil, meu, não pode passar pela sua cabeça um negócio desse, meu, é muito louco. Como é que o cara estava disposto a matar o próprio filho? Como? É loucura, é muito louco. E aí, ele faz uma análise fria disso, fala, o homicídio não é um crime terrível? É um crime terrível. Matar alguém da família não é terrível? Matar alguém da própria família é terrível. E matar uma criança, o próprio filho, indefeso e numa situação de vulnerabilidade enorme, cara, talvez esse seja o maior dos crimes, o pior de todos os crimes. E é curioso que exatamente a disposição de Abraão para cometer esse crime é o que torna ele o maior de todos os crentes, porque ele confiou além. Então, não vamos discutir aqui o mérito da ação, se o que ele fez é bom ou se é ruim, mas vamos entender que essa é a análise que o Kierkegaard tenta fazer. Vamos tentar entender o que leva uma pessoa a suspender essa moral, que não é esses valores, né? Imagino que seja normal que alguém tenha como valor não matar o próprio filho, certo? O que pode suspender, o que tem força suficiente para suspender a ética? E aí as pessoas têm seus motivos, valores, sei lá, tem gente que comete crime passional na hora da raiva, por exemplo. Mas nesse caso, ele teve tempo para pensar. Nesse caso, ele teve tempo para considerar.
Só que o que ele tinha, que manteve ele firme, era a fé. Então a fé suspende a ética num nível que nenhuma outra coisa faz. A fé pode justificar as coisas mais lindas e pode justificar as piores coisas também. Então, Abraão age contra a moral, mas por obediência a Deus. Deus pediu uma coisa que era absurda para qualquer pessoa de outro contexto. Para ele que está naquela relação, não. O pedido de Deus é um pedido, eu vou cumprir, porque eu acredito nele, eu tenho fé nele. Eu tenho fé em Deus. Então, é lógico que estamos diante de uma força, de uma potência interessante. O que nós descobrimos com essa investigação? Que a fé é uma força motriz importante. Às vezes mais poderosa do que a racionalidade. Às vezes mais poderosa do que o cálculo. E aí, talvez você conheça pessoas de muita fé e veja isso e faça sentido para você, né? Que com fé você consegue romper até o racional, né? Existem atitudes diversas, né? Ele vai analisar a atitude do herói trágico, que age por dever ético, né? Agamenon sacrificando Ifigênia, por exemplo, que faz isso por dever ético. E no caso, né, do cavaleiro da fé, que age por fé, além da razão, no caso aqui o Abraão, realmente é muito além da razão matar o próprio filho. É por isso que o cristianismo depois vai dizer que é um grande... Abraão não precisou matar, porque chega no último momento o anjo não deixa, e Deus acaba matando o seu próprio filho, permitindo que ele morra por amor, né? Então, cara, é um conteúdo que mexe com questões religiosas bastante intensas, né? E aí, a gente poderia ter atitudes diferentes diante das coisas da vida. A gente pode tremer ou a gente pode temer. A experiência de fé é marcada por insegurança, angústia, silêncio. É verdade, é marcado. Mas se eu tremer, sabe quando você treme na base e não consegue agir? Quando você está diante de uma coisa que você tem tanto medo que você não consegue reagir mais, você não consegue fazer mais nada. Essa é uma das reações possíveis diante da angústia que as pessoas podem ter. Outras pessoas podem agir como no caso de Abraão, que teme a Deus, que tem amor a Deus, que ao mesmo tempo que ele tem um medo, tem um certo medo ali, mas algumas pessoas podem ficar chateadas de eu falar medo, mas é que são os termos que estão postos aí. Mas ele age com uma confiança profunda, porque, assim, não é coragem, você não age com coragem sem medo. Se você não tivesse medo, não seria coragem, não tem sentido, né? Uma ação que não demanda nenhum tipo de sacrifício não é corajosa. Eu não preciso ser corajoso para dar uma aula, tipo, não é uma coisa difícil para mim. Mas talvez para fazer isso na frente dos meus pares, de pessoas que eu admiro, pessoas que eu tenho certeza são muito melhores do que eu, aí talvez eu tremesse um pouco na base aqui, talvez eu não conseguisse dar a mesma aula, mas eu posso ter um medinho que vai me manter cauteloso, cuidadoso, mas me mantém agindo e buscando agir da melhor forma possível. Daí que ele vai afirmar que uma forma de vida, uma forma de enfrentar e vencer as angústias é dar o salto da fé. Porque diante do abismo, por exemplo, da incerteza se a faculdade que você escolheu é uma boa faculdade, se o curso que você escolheu é um bom curso, vai fazer bem para você, você não tem garantias. É uma coisa muito pessoal e se você não fizer, você não vai saber se deu certo. Se você não der esse passo, se você não der esse salto, você fica paralisado. E essa é uma maneira de responder ao problema da falta de um manual de vida, que a falta do cristianismo para essas pessoas do século XIX, como modelo de vida, estava causando. Tira o cristianismo, eu boto o que no lugar? O que eu faço para continuar com a minha vida, para seguir em frente? O que quer dar uma proposta? Se joga, só vai. Né? Tem o filme lá da Moana, que minha filha assiste, o 2 lá, que ela fala, só vai, tem hora que você só tem que ir, não pensa duas vezes, só vai.
se joga. Ah, mas não parece muito filosófico isso. A questão é, cara, que entre ficar esperando uma resposta que você não tem certeza se ela vem e tomar uma atitude, é melhor tomar uma atitude, ok? Tem mais valor, tem mais garantia, né? Então, só para dar um salto aqui, depois eu volto, né? Isso exige consciência, tá? Exige consciência, exige buscar entender a angústia, valorizar a sua angústia, né? Ela pode ser uma oportunidade para o pecado, mas também pode ser caminho para o reconhecimento ou realização da identidade e liberdade de cada um, né? Falando aqui em termos religiosos, tá? Que está muito no texto lá do nosso amigo Kierkegaard. Qualquer escolha é a escolha certa, pois é ela que produz o fato, as outras inexistem. Entre aquilo que é e aquilo que não é, eu fico com o que é, com o que existe, né? E aí viver como um dançarino, né? Viver como numa dança. Na dança não há muito tempo para pensar, é necessário se preparar, mas é importante dar passos. Sem dar os passos, nada acontece. Eu não tenho certeza de que o passo será bem dado, mas eu dou o passo. Influências. Bom, é isso, tá? O conceito tem mais coisa? Tem muita coisa, mas, cara, ensino médio e ele não cai muito no vestibular, é mais para te preparar para outros pensadores, como é o caso aqui de Jean-Paul Sartre, Albert Camus, Simone de Beauvoir, Paul Tillich, Karl Barth. Não sei se eu vou conseguir falar desses dois aqui, porque é um curso, assim, as aulas aqui, talvez no futuro, né? Vamos ver. Influência sobre Freud, Jung, Lacan, lógico, né? E ele sofreu influência do protestantismo luterano, de Kant, de Hegel, né? É lógico que isso tem tudo a ver, tá? Com o Kierkegaard. Ficou meio desordenado, mas vocês entendem, né? Bibliografia, né? Aqui as obras que eu li, as que eu tive contato, né, dele. E algumas secundárias aqui, esse aqui, Kierkegaard, do Cavaleiro da Subjetividade, é bem legal, tá? Bem legal mesmo, tá? Agora, minhas amigas, meus amigos, tem um textinho aqui, se você quiser depois você pausa e dá uma lidinha, tá? Ele tem algumas coisas sobre a maneira como ele vê as coisas, tá? Como explica esse texto. E aí, alguns lembretes. Se você não curtiu até agora, curta esse vídeo, inscreva-se se não for inscrito, considere fazer isso por nós, ative o sininho para receber outras aulas, notificações. Comenta, por favor, manda suas perguntas, desce a porrada aí se achou ruim também, tá aberto aqui o espaço para a gente conversar. Acompanhe nossas lives se for possível e, acima de tudo, valorize os professores, valorize seu professor, valorize o tempo da aula, valorize a escola. Valorize a escola pública, laica, do Estado, da Prefeitura, escola federal, a escola privada, qualquer escola que você tem acesso, a escola que você tem espaço para estar. Essa escola é importante. Educação é importante. A gente trabalha por isso e a gente quer a sua colaboração. Vem com a gente, tá bom? Obrigado se você ficou até aqui e até a próxima.